Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos na última parte, que vai do 49 até o capítulo 66, e desta última parte nós já chegamos na quarta etapa, na quarta parte, que vai até o capítulo 62. E agora, esta aula vai ser dedicada ao próprio capítulo 62. Neste capítulo, nós estamos falando sobre o profeta, um profeta que é destemido, um profeta que não tem medo de se calar, de falar o que ele tem que falar, ele não tem medo, né? E se cala. Não, ele vai falar, ele vai proclamar. Então, o profeta fala, ele não pode ficar em silêncio, ele não pode descansar. E o que ele fala? Ele fala em favor da vinda da salvação de Sião. Ele fala com o objetivo de encorajar as pessoas que estão desanimadas, que estão vendo e atravessando problemas. Elas não devem deixar de aproveitar a salvação. A salvação está chegando e elas não podem deixar passar a oportunidade quando esta oportunidade se manifestar. O profeta está dando uma lição para nós. Nós não podemos deixar para depois, para sermos salvos depois, para termos remissão depois. Não, agora é a hora. Ao falar, este profeta se lembra das promessas do Senhor. O Senhor faz com que ele relembre todas as promessas, para que ele relembre tudo que foi feito, tudo que foi prometido e tudo que foi realizado. E aí ele vai se lembrar de que agora ele está em angústia, mas que, como as outras promessas que foram feitas foram cumpridas, esta promessa também será cumprida. As nações e os reis de toda a terra vão ver a justiça e a glória de Sião. Então, Deus está fazendo isso não só para salvar o seu povo, mas para mostrar quão poderoso, soberano é o seu nome. Ela, Sião, será chamada por um novo nome, um nome que será dado pelo Senhor. Todas as vezes que nós falamos em nome na Bíblia, nós estamos dizendo qualidades das pessoas. O nome naquela época significava qualidades, significava características das pessoas. E quando se muda o nome de alguém, muda-se a sorte dessa pessoa, muda-se o comportamento e muda-se o tratamento desta pessoa. Nós vimos na Bíblia muitas pessoas mudarem o seu nome de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a sua dedicação e amor e glorificação e louvor ao Senhor. O nome dessas pessoas foram mudados exatamente porque Deus veio de encontro com as necessidades destas pessoas. Sião é a glória, Sião é a coroa de esplendor, Sião é o diadema real na mão do Senhor. No vídeo passado, nós explicamos para o amado o que significa esse diadema, o que significa esse ornamento que é colocado na cabeça de algumas pessoas especiais. Sião está recebendo esse diadema porque ele está significando que Deus reina sobre todo o mundo e isto vai ser feito a partir de Sião. Então, o nome de Sião vai ser mudado, sim. Agora ele se chama Desamparada, porque ele está abandonado, porque ele está em processo de julgamento. Mas vai ser de Desamparada, o nome vai ser mudado para Efzibá. O que quer dizer Efzibá?
Em algumas Bíblias está escrito Refzibá, e em algumas Bíblias já está escrita a tradução. A tradução é: meu deleite está nela. Então, de uma cidade abandonada para uma cidade de deleite do Senhor. O nome de Judá, da tribo toda, da região toda, vai ser mudado de desolada, ou seja, de região de ruínas, para desposada. Então, aqui nós temos os dois nomes, né? Refzibá, que quer dizer meu deleite está nela, e Beulá, que quer dizer desposada. Então, Deus muda o nome, Deus muda o destino, Deus muda a sorte, tanto de Sião quanto de Judá. O profeta, ele fala que vai colocar guardas sobre os muros de Jerusalém para reedificar, para cuidar, para guardar. Então, Deus está indicando para o profeta, que está falando ao povo, que haverão guardas sobre os muros de Jerusalém, tanto para sua reedificação quanto para guardar. Quando ele fala em seu serviço, ele lembra, né, que o profeta, ele está falando aqui, né, indicado por Deus, de que os guardas estarão nos muros para fazer o seu serviço. Que serviço é esse? Estes guardas, estes atalaias, tinham uma função, era de lembrar ao Senhor durante o dia, durante a noite, ou seja, ininterruptamente, dia e noite, todo o tempo, a necessidade de restauração de Jerusalém, de reconstrução dos seus muros, lembrando a aflição, a agonia que este povo estava sofrendo e que Deus estava sendo lembrado aqui de que ele poderia, se fosse da sua vontade, restaurar tudo isso. Estes guardas estão fazendo um símbolo. Em verdade, estes guardas são profetas, são adoradores. Então, eles estão em profecia e em oração. Na verdade, nós estamos falando de profecias, nós estamos falando de orações. E nós estamos falando aqui de que haverá, conforme a sequência da palavra diz, uma predição de retorno. Que predição de retorno é esse? Deus mesmo está dizendo: levanta, levanta e passa pelas portas. As portas, que portas são essas? As portas da Babilônia. Aqui, ao lado, nesta imagem, nós colocamos uma foto da porta, da principal porta da Babilônia. Os amados podem observar aqui o tamanho destas portas, né? As pessoas estão aqui. Estas portas foram desmontadas da Babilônia e elas foram remontadas no museu. Então, as pessoas que vão visitar o museu, elas podem observar a principal porta. É por esta porta que os cativos entraram e é por esta porta que o Senhor está mandando os cativos saírem. Então, eles vão entrar por aqui no exílio e eles vão sair por aí do exílio. Apela-se também para que não só as portas se abram para que eles possam sair e que eles tenham aí essa liberdade, essa redenção, mas também para que todo o caminho que conduz da Babilônia até Jerusalém seja nivelado, seja aplainado, seja limpo, para que o povo possa voltar para casa sem obstáculos, sem empecilhos, ou seja, a libertação, a redenção do povo de Deus do cativeiro babilônico seria sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo. Os caminhos iriam se abrir para os que voltassem para Jerusalém. O profeta, então, ele fala em levantar uma bandeira. Todas as vezes que um exército entrava em guerra, eles desfraldavam uma bandeira. O que quer dizer desfraldar uma bandeira? Era erguer uma bandeira.
todo o exército tinha uma bandeira. A bandeira aqui significa o nosso Deus. Então, Deus é a nossa bandeira. Deus é a identificação do exército do Senhor, né? Esta bandeira seria um sinal para todos os judeus que estavam dispersos pelo mundo, para que eles se juntassem àqueles que estavam voltando do exílio. Então, não só dos que estavam voltando do exílio, mas todos os que estavam diferente de Babilônia. Então, estamos pedindo, né, com este sinal, com esta bandeira levantada, de que aqueles que estão em Babilônia venham, mas aqueles que estão fora de Babilônia, em todos os outros lugares do mundo, onde os judeus foram parar, que viessem também para Jerusalém. Proclama-se, portanto, uma libertação. Se dá, então, a Sião, na verdade, a filha de Sião, ao povo, uma mensagem: o Salvador está vindo. Se o Salvador está vindo, se ele está se aproximando da cidade, venha também. Se a salvação está vindo, significa que o próprio Senhor está se aproximando de Jerusalém. Lembrem-se que com o exílio, o Senhor deixa Jerusalém. Ele abandona Jerusalém por causa do pecado. Então, agora o que ele está dizendo? O Senhor está voltando para Jerusalém. Então, a salvação está vindo para Jerusalém. O Salvador está vindo para Jerusalém. Os povos podem se achegar, porque o próprio Senhor está voltando para o seu lugar, a Sião, a Jerusalém, que é escolhida por Deus. Aqueles que voltam vão ser chamados de santos, de povo santo, porque eles estarão consagrados ao serviço do Senhor, porque eles serão remidos do Senhor. O que quer dizer isso? Eles serão santos porque estão salvos. Eles foram remidos do seu pecado, portanto, eles se apresentam justos e eles podem viver em Jerusalém, onde só os santos e os justos podem viver. Sião agora será chamada de procurada. É aquela em que as pessoas querem para viver. É aquela cidade onde as pessoas escolhem, né? Porque é o melhor lugar, é o lugar de presença do nosso Deus. Então, as pessoas querem morar na presença de Deus. Então, vira-se aqui, transforma-se aqui, porque o nome mudou, então se transforma. Aquela cidade que era deserta, desolada, agora é uma cidade procurada, é uma cidade ricamente habitada. A descrição desse juízo sobre as nações vai ser mencionada aqui. Lembre-se que nós já dissemos, o outro viés, a outra face da salvação é o juízo sobre as outras nações, é o julgamento. Então, por um lado, a salvação do povo de Deus, a remissão do povo de Deus, o povo de Deus é remido, ele é resgatado. Por outro lado, o povo que oprimiu, o povo que exilou, o povo que manteve cativo, encarcerado, o povo de Deus, será agora julgado e será agora punido. O Senhor vai ser apresentado nesta parte do capítulo com roupas que estão avermelhadas. Carmesim é um vermelho forte, é um vermelho de sangue. Então, quando se diz aqui que o Senhor está com roupas manchadas ou roupa de cor carmesim, significa que houve o julgamento e houve derramamento de sangue. O derramamento de sangue é necessário para
a remissão dos pecados. E ele faz uma comparação, que esse vermelho é um vermelho mais forte que o vermelho da uva. Quando se amassa a uva no lagar, fica o sumo da uva, que já é escuro. Então, neste caso, o sangue ou o carmesim ou o vermelho que está nas roupas do Senhor, ele está representando um sangue que é mais vermelho, que é mais forte do que o suco da uva. Ele é o conquistador. Conquistador porque pelo seu braço forte, pela sua justiça, ele fez libertação. Então, aqui, como conquistador, ele está falando de justiça e de poder. Então, no caso da justiça, é onde o Senhor justifica aqueles que são retos, aqueles que são adoradores, aqueles que são obedientes. No caso, ao justificar estes, ele aplica o juízo, ele aplica o julgamento, ele aplica o castigo para os que oprimiram o povo de Deus. Então, a salvação é sempre vista em conjunto com salvação de um lado, né, resgate de um lado, e por outro lado, nós estamos vendo a punição. E ele fala de poder porque Deus é o único poderoso para realizar esta obra. O Senhor começa então agora a falar o que fez. A figura do lagar ainda existe, ele ainda está usando a figura do lagar, onde se espreme a uva. Ele diz que pisou as uvas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele puniu os seus inimigos. As suas roupas ficaram sujas do suco de uva, como quem pisa a uva fica suja, fica salpicada de suco de uva. Ou seja, quem está executando o juízo, ele está fazendo este salpico com sangue. O dia da vingança ou o ano dos remidos, aqui é a época da redenção, o ano próprio para isso, quando o Senhor redimir o seu povo, destruindo os seus inimigos. Aqui nós estamos falando do braço do Senhor, do poder do Senhor, pelo qual ele opera a salvação e sustenta a sua ira contra os inimigos. A sua ira tornou as nações embriagadas com o seu furor, como se fosse uma bebida forte que os povos tinham que beber até o fim. O Senhor proclamou até as extremidades da terra, diz a palavra de Deus. Dizei à filha de Sião, vê, a tua salvação vem, vê, com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Serão chamados o povo santo, os remidos do Senhor. Tu serás chamada, a procurada, a cidade não desamparada. Toma posse dessa promessa, meu amor, meu amado. Bons estudos.